Me encontro aqui em total dependência desse Deus que eu sirvo. Sei que esta igreja pertence a Ele. Sei que a tua vida é dele. Sei que este pregador, a palavra a qual eu vou pregar, também pertence a Ele. Glorificado seja o nome dele por este ministério, pela vida do pastor Ayub, pela grande oportunidade que o Senhor me concedeu neste dia. Quero agradecer também ao Senhor Deus pela vida do meu pastor, do meu reverendo, pois nós estamos aqui debaixo da bênção dele, debaixo da permissão dele, para que as coisas fluam, tem que estar debaixo da autoridade. A grande maioria das pessoas não compreende isso. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 34, versículo de número 9. A palavra do Senhor vai dizer que Josué, filho de Num, estava cheio do Espírito Santo e da sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. A palavra nos alerta que quem anda debaixo de autoridade, quem anda debaixo da palavra profética, este tem a convicção, este tem consigo a certeza, este tem consigo a vitória. Pastor Ayub, o homem de Deus, falou algo muito poderoso aqui. Eu não poderia adentrar na palavra sem ressaltar cada louvor, sem ressaltar cada passagem. O livro de Hebreu é um livro a qual eu sou apaixonado. E é um livro que nos ensina muito, porque é um livro que nos ensina a obedecer os nossos guias, os nossos líderes, e a compreender que toda a autoridade provém do Deus a qual servimos. Então, amado, é necessário que você compreenda algo nesta noite. O nosso Deus é Deus de autoridade, o nosso Deus é Deus de poder, e nada foge do controle dele. Nenhuma situação, nenhum problema, nenhuma adversidade, ela é maior do que o Deus a qual nós servimos. Diga glória a Deus por isso. Salmo de número 24. Salmista Davi, ele vai nos alertar dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, erguei umbrais da eternidade, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? É o Deus poderoso, é o Deus de guerra, é o Deus de batalha, é o Deus que não conhece a derrota. Eu acho lindo este versículo, porque ele nos ensina que é os umbrais, é a parte mais alta da porta, quem tem que se erguer, porque o nosso Deus vai passar por ele, e o nosso Deus não se diminui. Quem tem que crescer é na porta. A Bíblia nos diz que esse Deus é poderoso, esse Deus é um Deus maravilhoso. Por quê, pastor? Porque ele é um Deus que vê o que ninguém vê. Esse é um Deus que conhece o homem no íntimo. Esse é um Deus que conhece o homem no secreto. Esse é o Deus que conhece o caráter. Esse é o Deus que conhece você na intimidade. Então eu quero falar sobre isso nesta noite. Quando eu perguntei o tema, quando eu perguntei a qual seria o dia litúrgico, ao que se ministrava no dia de hoje, o pastor Ayub, cheio do Espírito Santo, disse assim para mim: pastor, nós somos só instrumentos. Quem rege o culto é o Espírito Santo, porque o culto é ao Senhor, mas o Espírito Santo é quem conduz os homens de Deus na terra, para que tudo saia de acordo com a vontade de Deus. Então eu quero te pedir para que você abra a tua Bíblia no livro do profeta Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 1. 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 1. Aleluia. Oh, glória a Deus.
Louvado seja o Senhor. Aleluia. Sim, meu Deus. Todos acharam? Você que achou, diga glória. Você que pode, se coloque de pé no seu lugar. Isso é reverência a Deus, a sua palavra. Livro de Samuel, 1 Samuel 16:1 diz: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi um rei. Senhor meu Deus, eterno e poderoso Pai, louvado e glorificado seja o teu santo nome nesta noite, pois o Senhor se encontra no céu, num trono de glória, e a tua presença que aqui está, nos dá o direcionamento e o discernimento para compreendermos a tua palavra sagrada. Então, Espírito Santo de Deus, fale de forma poderosa aos nossos corações. Não queremos simplesmente ouvir com os nossos ouvidos, mas queremos ser tomados pela glória, pelo poder e pela autoridade que tem na tua palavra. Então ministra, ó Senhor Deus, sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Podeis se assentar no nome de Jesus. Oh, glória. Eu vou beber um gole d'água para ver se você dá um glória a Deus aí. Vou dar outro gole para ver se você diz aleluia. O povo é crente mesmo. A palavra do Senhor vai nos alertar que nada foge do controle de Deus. O pastor falou aqui no louvor a respeito de Abraão, que teve o nome mudado de Abrão para Abraão. E o próprio Deus fez a ele uma promessa, dizendo: das tuas entranhas você gerará um filho, e ele se chamará Isaac, o filho da promessa. Abraão duvida, toma Agar, sua concubina, gera Ismael. E quando Deus aparece diante dele, ele, por achar que a promessa não viria por causa da demora, por causa do tempo de espera, mas a palavra nos diz que o próprio Deus zela para que a sua palavra se cumpra. E se Deus prometeu, o tempo é para você, não para Deus. O nosso tempo é o Cronos, mas a Bíblia diz que Ele é o Kairos, Ele é o Senhor do tempo. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então o tempo, ele é para mim, para você que somos carnais. Mas quando formos transformados pela glória de Deus, deixaremos este corpo carnal e receberemos um corpo transformado, não um corpo novo, porque não é reencarnação. A Bíblia diz que os mortos ressurgirão diante do grande dia do Senhor, e os vivos serão transformados e elevados aos céus, a glória do Todo-Poderoso. E toda língua confessará e todo joelho dobrará que somente Ele é o Senhor. Ele quem? O grande eu sou, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Deus forte, o Adonai, o Jireh, o Javé, o Deus de Israel. Esse é o Deus a qual nós servimos. É um Deus que nada foge do controle dele. As coisas fogem do nosso controle. O pastor leu aqui o livro de Josué, capítulo de número 1, mas no versículo 5, o próprio Deus garantiu: ninguém há de te resistir, porque eu serei contigo. Livro de Êxodo, capítulo 33.
A palavra diz que o próprio Deus vai através de uma sarça e dá uma ordem direta a Moisés, dizendo: vai e diga a Faraó que liberte o meu povo. A palavra diz que Moisés, aos próprios olhos, não se via como nada, pastor, e disse: quem sou eu para ir até Faraó e pedir para que ele liberte o teu povo? Versículo seguinte, o próprio Deus dá a resposta: não importa quem você é, mas quem vai com você. Quando Deus manda, tem que se obedecer. A Bíblia nos diz que o próprio Deus fala a Samuel: até quando você vai ter pena de quem eu rejeitei? Até quando você vai continuar intercedendo, pagando um preço, porque ele não quis nada comigo? E lá, Samuel, a Eli, eu fiz uma promessa, mas me arrependi. Pastor, Deus se arrepende? Deus não se arrepende das promessas a qual ele faz, porque ele cumpre todas. Ele se arrepende é porque você não acredita. Quem se arrepende somos nós, feitos à imagem e semelhança de um Deus poderoso, de um Deus que não perde batalha, que não perde guerra, que não perde luta. E ele diz: eu serei contigo, a vitória é tua. E você fica dando desculpa, você fica recuando, você fica fugindo do propósito, você fica evitando o processo. Ei, amado, há uma promessa de Deus para a tua vida. Mas para que a promessa se cumpra, para que você não confunda a tua ineficácia, a tua falta de fé com o não cumprimento da promessa, ou com o arrependimento de Deus, é necessário que você suporte o processo para se alcançar a promessa. Uma uva, quando sai do pé, é simplesmente uma uva. Mas quando ela é amassada, ela é amacerada, ela é moída, dela sai um suco. E esse suco, ao ser fermentado, se torna um vinho. 1 quilo de uva é R$8. Uma garrafa de um bom vinho pode chegar a milhões aí. Mas tudo veio da fruta. Eu quero dizer para você que não importa como você se vê, não importa a situação que você se encontra hoje. O pastor falou sobre evangelismo. O Senhor falou de uma promessa através do profeta desta igreja para o Afonso Gil. E não importa, amado, quem está lá fora, a promessa é para quem está aqui dentro. A palavra nos diz no livro de capítulo de número 6 do livro de Isaías, que o próprio Deus diz a Isaías: a quem há de ir por nós, a quem enviarei. Isaías olha para um lado, olha para o outro, e diz: só tem eu aqui. E então ele entende o que o Senhor está falando para ele, presbítero, e diz: eis-me aqui. E eis-me aqui na Bíblia vem de uma palavra hebraica que significa caminho sem volta. Quando você aceita o Senhor como único, suficiente Salvador, não é para que você se arrependa, não é para que você abandone, não é para que você volte atrás. A gente está vivendo uma geração de crentes que não se firmam. A gente vê o livro de Romanos que conta a história da perseguição. Como o próprio pastor disse aqui no capítulo 8, versículo de número 28: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, de quem são chamados conforme o seu propósito. E no versículo de número 31 diz: se Deus é por nós, você sabe de tudo isso. Eu não precisava pregar mais, que o que o Senhor liberou deste altar foi o suficiente. Mas nós temos que reafirmar o que tem sido dito. Por quê, amado? Você precisa acreditar na promessa. Você tem que parar de olhar para o passado. Mas um dia o Senhor mandou eu ungir Saul. Mas um dia o Senhor mandou eu levantar ele como rei de Israel. Mas um dia diz: oh, meu querido, você não entendeu? Para
todo Saul revolto, eu tenho um Davi que eu estou preparando lá no campo. Tem muita gente que paga de revoltado com o profeta. Tem muita gente que paga de revoltado com o pastor. Mas não entende que a revolta, ela antecede a queda. A Bíblia diz que Deus abate os orgulhosos, mas exalta os humildes. Qual a diferença para esse Deus curar uma gripe e curar um câncer? Qual a diferença para esse Deus te dar um emprego e te dar uma empresa? Qual a diferença deste Deus de te dar a tua casa e te dar todo o teu bairro? A diferença está em como nós vemos, querido. Quando Abraão foi chamado pelo Senhor, ele tinha 75 anos de idade. Ele poderia muito bem dizer: eu não tenho mais a capacidade, eu não tenho mais o mesmo vigor de um adolescente, eu não tenho mais a mesma fé de um jovem, de uma criança. Eu sou ruim, eu não sei mexer com o aparelho eletrônico, com o YouTube, com o Facebook, com o Instagram, com rede social. Mas você tem boca, e se tua boca for colocado à disposição do Senhor, ela vai trazer resultado. Mais do que saber pregar bem, mais do que saber cantar bem, é ter intimidade com o Senhor, querido. O homem de Deus aqui falou, qual é o nome do Senhor? O Hélio falou sobre intimidade, coisa que ninguém quer buscar mais, coisa que ninguém mais quer ter. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que Davi estava num campo por trás das malhadas, e o próprio Deus o tirou de lá. Se você não compreende, eu vou explicar melhor para você. Naquela época, as ovelhas gordas, as ovelhas bonitas, as ovelhas de valor, de fácil comércio, eram colocadas na frente da casa. Por trás da casa era colocado as ovelhas de pequeno porte, para que fossem engordadas, para que fossem abastecidas, para ir para a frente da casa. E por trás dela, numa baixada, no terreno escondido, eram as malhadas. As que nasciam com 3 cabeças, que não tinham forças, que não tinham beleza, que não se desenvolviam por completo, que servia de alimentação para escravos, para as pessoas da casa, que não eram de grande valor, que não tinham tanto valor. E por trás delas estava Davi. E a Bíblia diz que o próprio Deus olha para ele e diz: eu te tirei de trás das malhadas, aonde ninguém te via, aonde ninguém te valorizava. Tem hora que você diz assim: homem de Deus, para que estudar tanto? Para que orar tanto? Se a oportunidade que eu tenho é pouca, se a igreja ainda é pequena. Você quer ser visto ou você quer ser lembrado? Há uma diferença em quem só quer no altar, pastor. Eu só louvo se for no altar, eu só prego se for no altar, eu só canto se for no altar. Se a igreja não estiver lotada, nem precisa me dar oportunidade. Esses são crentes que querem ser vistos, mas não têm intimidade com Deus Todo-Poderoso. Porque quem tem intimidade com Deus, ele conhece a palavra. E as maiores pregações de Jesus na palavra, no evangelho, é para uma: é para o cego de Jericó, é para a mulher samaritana, é no tanque de Betesda para um paralítico. As maiores pregações de Jesus é quando ele está no momento de intimidade, no campo, excluído, esquecido pela sua família, fazendo um trabalho que quem fazia eram os escravos. A Bíblia diz que o profeta recebe a ordem na casa de Jessé, o belemita. A palavra belemita significa aquele que é nascido em Belém, aquele que é habitante de Belém. Vai lá, porque eu já provi para mim mesmo. A Bíblia diz que um dos nomes do nosso Deus é Jeová, presbítero, Jeová Jireh, que significa Deus de providência. Abraão a colocar diante do altar Isaque, a Bíblia diz que o próprio Deus colocou um cordeiro preso pela galhada.
E quando Abraão diz: o nosso Deus é Jeová Jireh, Deus de providência, e ele se apresenta para o profeta dizendo: eu mesmo já provi um rei para o meu povo, para o meu Israel. O Israel é meu, não é de Saul. O povo é de Deus, a igreja pertence ao Senhor. Ninguém é de ninguém. Salmista Davi diz no Salmo: uma coisa disse Deus, 2 vezes eu ouvi que o poder é dele, a glória é dele, a honra é dele, e ele não dá nada para ninguém. A palavra diz que ele vai em direção à casa de Jessé. Quando ele entra na casa, ele vê Eliabe, o irmão mais velho, forte, robusto, fardado, com espada, um dos soldados de Saul. Quando ele olha, ele diz: com certeza é isso. Esse é o escolhido do Senhor. Certamente está perante mim o escolhido de Deus. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém Deus vê o coração. Tudo que nós entregamos para o Senhor tem que vir de coração, tem que vir por amor. Ninguém viu você, mas Deus viu. No dia mais escuro da tua vida, enquanto você habitava no mundo de trevas, mais uma vez o Espírito Santo, a mando do próprio Deus, que é o dono dele, entrou na parte mais escura da tua alma e repetiu as palavras a qual o próprio Deus diz no livro de Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1: a terra era fria, vazia e sem forma. E então Deus Todo-Poderoso disse: haja luz. E aquilo que era trevas começa a experimentar. O livro de Romanos capítulo 8, verso de número 1: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, pois as coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Para de julgar o teu irmão, para de apontar dizendo: não é esse local, não é esse a igreja, não é esse o pastor, não é essa a irmã. É você quem vai compreender, é você quem vai tomar posse, é você quem vai receber das palavras proféticas a qual estão sendo liberadas por este homem de Deus. Quando ele diz: temos que evangelizar, você tem que ser o primeiro, sem olhar para a sua aparência, sem olhar para a idade, sem olhar para a tua limitação, e dizer: é para mim, hoje é um culto profético, esta palavra é profética, vidas vão se render ao Senhor, porque eu vou caminhar pela rua, eu vou convidar para o culto, e eu vou decretar: Jesus te ama. Eu me lembro como foi o meu processo de conversão, pastor. Eu trabalhava de garçom, e tinha um casal de pastores que estavam completando aniversário de casamento. Sentaram numa mesa, pediram uma refeição, e era um bar. À noite tinha músicas ao vivo, músicas de bar. E eu vi aquele, eu digo: o senhor quer tomar alguma coisa? Ele disse: a gente não bebe. Eu digo: o senhor quer coquetel, algo? Não, bebida alcoólica nenhuma. E eu comecei a compreender, porque o povo de Deus é um povo diferente. O povo de Deus, quando ele está no lugar de treva, ele é luz. E quando eu olhei, eu vi a palavra do Senhor se cumprindo na vida daquele casal. Luz para o mundo nós somos, querido. E quando eu vi aquele casal no meio de um bar, rodeado de mesas com bebidas alcoólicas, sentado, que eu servia a refeição, eles começaram a orar antes de tocar nela.
Porque tudo que vem para a vida de um crente tem que ser consagrado ao Senhor. E eu tratei eles com muita atenção, com muito carinho. E antes de pedir a conta, ela levantou o dedo e apontou para mim. E quando eu vi ela fazendo isso, eu disse: ela quer a conta. Porque quem está no mundo não conhece o agir de Deus. Quando Deus manda, não tem lugar, não tem hora, não tem quem impeça ou mover o agir de Deus. O pastor disse aqui: Moisés é morto, meu servo. Disse, ele cumpriu a missão. Agora para de plantear, para de chorar, levanta-te. A palavra dispõe tem o mesmo significado de levanta-te. Quando ela se levantou, ela olhou para mim e apontou o dedo, pastor Hilton, e diz assim: eu te vejo, um homem de branco, que vai ajudar muitas pessoas, que vai ganhar muitas almas, e que vai fazer algo poderoso nesta terra. Não será visto, mas será lembrado. Me aproximando dela, não entendi. Ela disse: olha, creia, porque as coisas de Deus é para quem tem fé. Não adianta o profeta, não adianta o homem de Deus se levantar e liberar a palavra e você não acreditar nela. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Tem que ter fé. Mas eu não compreendi. Vim-me embora. Cheguei aqui no Piauí e fumava. Estou na fila da loteria ali do posto do Promorá com um cigarro na mão. A moça veio, cocó, saia lá embaixo, bateu no meu ombro e diz assim: boa noite, presbítero. Eu olhei para trás com o cigarro na mão. Disse para ela assim: presbítero, a senhora está me confundindo, não está não? Ela disse: não, porque o Senhor não chama pelo que você é hoje, o Senhor chama pelo que você vai se tornar amanhã. Eu disse: a senhora está olhando bem para mim? E ela disse: eu não posso olhar com os meus olhos humanos, porque o Senhor já te olhou com os olhos dele. Você é vaso escolhido, você vai ser pastor. Eu pedi tudo para Deus, tudo, mas nunca pedi para pastorear uma igreja, porque não é a gente que escolhe, é Ele que nos escolhe. Livro de João, capítulo de número 15, versículo de número 16. Não foi vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós, para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, para que tudo que pedis ao Pai em meu nome, Ele lhe conceda. É uma promessa de Deus, pastor Ailton. A escolha é do próprio Deus. O profeta Jeremias ouve a voz do próprio Deus, porque o próprio Deus falava com Jeremias para dizer ao próprio Jeremias, dizer a ele: eis que te escolhi ainda no ventre da vossa mãe, as nações já te consagrei por profeta. E aí eu, com minha visão, com minha intelectualidade humana, ao ler este versículo, eu disse: como pode Deus ter consagrado, se eu fui ensinado que tudo que é consagrado tem que levantar aos céus? Porque Deus, querido, Ele não precisa dar explicação para ninguém. Deus, quando quer fazer, simplesmente Ele faz. Ele olhou para Eliabe e disse: este é o escolhido, e foi repreendido pelo próprio Deus. Não é você quem diz o que eu quero, você faz o que eu ordeno. Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. A Bíblia diz que então Jessé chamou o segundo filho, Abinadab, e o fez passar diante de Samuel. E mais uma vez Samuel ouviu do Senhor a seguinte frase:
também não é este. Depois chamam o terceiro filho, Samá. Porém Samuel disse: também tampouco este Deus não escolheu. Passam-se 7 filhos. O próprio pai esquece do filho que está no campo, aonde o profeta olha para ele e diz assim: não tem mais nenhum filho. E quando eu lia isso, o Senhor me trouxe à memória a passagem onde ele diz: ainda que tua mãe e o teu pai te abandonem, eu, o teu Deus, jamais te desampararei. Vai buscá-lo. Davi está no campo, Saul está no trono. Está no trono com coroa e sem a presença. Davi está no campo, sem coroa, sem trono, mas cheio da presença de Deus. Porque mais vale a presença de Deus do que o cargo. Mais vale a presença de Deus do que o reconhecimento do povo. A presença de Deus é tudo. Davi peca, erra, e então ele escreve que, na minha concepção, é um dos salmos mais lindos da Bíblia. Após ser repreendido pelo profeta Natã, ele escuta a repreensão, então ele corre, chora, se derrama, planteia na presença de Deus. E até o versículo do número 5 do capítulo 51 de Salmos, ele estava condenado pelo próprio Deus. Mas então ele diz: eu nasci em iniquidade. Iniquidade me concebeu minha mãe. Eu sou fruto do pecado. Mas produz, Senhor Deus, um coração arrependido em mim, um coração contrito. Produz em mim um coração novo. Mas tira tudo de mim, só não tira a tua presença. Não me tira o teu Espírito Santo. Davi conheceu um rei sem a presença. Davi viu um rei que tinha trono, que tinha coroa, que governava sobre o povo, mas não tinha a presença. A Bíblia diz que um rei chamado Saul, que perdeu a presença de Deus. Eu já li 1 Samuel, 2 Samuel, história de reis, história de crônicas, várias vezes. E eu nunca vi Saul fazendo nada para recuperar a presença de Deus. É sobre isso que eu quero falar hoje com você. Podem te tomar a tua casa, podem até levar os teus filhos, mas não perca a presença do Senhor. Pastor, mas é porque eu tenho uma enfermidade, presbítero. Eu enfrento um problema que o Senhor não tem nem noção do que seja. Não tem mais cura para mim. E até agora Deus não me curou. Aprenda algo. A Bíblia diz que lá em cima Ele vai enxugar toda lágrima. Não vai ter pranto, não vai ter dor, não vai ter luto. Então tenha certeza, Deus vai te curar. Pastor, e se Ele não curar aqui embaixo? Quando chegar lá em cima Ele cura. Ele é fiel. Então para de olhar com os olhos físicos e começa a buscar olhos espirituais. Quando algo acontece comigo, pastor Ayub, eu já pergunto ao Senhor: o que é que o Senhor tem para me ensinar? O que é que o Senhor tem para me ensinar? O que é que falta eu aprender aqui? Porque levanta situações que você abre a boca e diz: eu não mereço passar por isso. Mas entenda algo: se Deus enviou, não é porque você merece, mas é porque você precisa. É só lembrar de Jó. Jó, um homem íntegro, reto, temente, obediente. E a Bíblia diz que então ele se vê sem nada, sem filhos, sem animais, sem servos, sem casa.
A Bíblia diz que ele olha para a mulher diz: tu ainda está adorando, tu ainda está glorificando, amaldiçoa esse Deus e morre. Ele disse: mulher, nasci nu, e se Deus me deu tudo que eu tinha, Ele tem poder para tocar, para tirar, para fazer o que Ele quiser, e Ele não vai deixar de ser Deus. Procedestes loucamente, falastes como uma louca. A Bíblia nos fala no provérbio de número 26, versículo 2, que a maldição sem causa não vem. Se algo de ruim está acontecendo na tua vida, não foi à toa, querido. Então para de perguntar o porquê e começa a orar dizendo: para quê, Deus? Porque o professor está na sala de aula, o pastor está aqui todo culto, o presbítero está aqui todo culto, ensinando, declarando, profetizando, pregando. Os irmãos recebem a oportunidade, pregam, decretam, falam, profetizam, e você não faz nada com a palavra liberada. E a Bíblia diz que os filhos da paz, livro de Lucas, capítulo de número 10, ao decretar: é chegado o reino de Deus nesta casa, se houver um filho da paz, essa paz pousará, se não, voltará para vós. Nenhuma palavra volta vazia. Você, profeta de Deus, continua profetizando. Você profetiza do Senhor, continua profetizando. Porque se os filhos não receberem, se o povo não receber, se os irmãos não receberem, a Bíblia nos garante que a palavra volta para você e você recebe. É necessário ter fé, amado. É necessário acreditar. Muitas pessoas entram, e porque o pastor não deu oportunidade, e porque achou que o tempo foi pouco, e porque achou que foi pressionada, e porque achou que o irmão foi duro, vão embora. E a gente vai ler uma Bíblia, eu me pergunto: que igreja é essa? Que povo é esse que não lê a palavra de Deus? Que são perseguidos, que são apedrejados, que são caluniados. Estevão apedrejado, olhou, viu o céu aberto, à direita de Deus estava Jesus Cristo. A direita é governo, a direita é autoridade, e quando ele olha, ele vê a glória sendo apedrejado, e o que saiu da boca dele foi o quê? Senhor, não impute a eles este pecado. Porque, amada, a Bíblia diz que grande prazer tem um Senhor na morte dos seus santos. As pessoas precisam compreender que nosso Deus é um Deus que não muda. Hebreus 13:8 diz: Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Quem muda é eu e você. Nós mudamos. E o próprio Deus nos orienta através da sua palavra em Romanos 12:2, que nós temos que mudar primeiramente para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem que parar com o mimimi, tem que parar com a choradeira. Ô Josué, o meu servo Moisés morreu, isso é um fato. Mas até quando você vai estar sentado? Até quando você vai estar planteando luto? A promessa não passou, Moisés morreu, mas a promessa continua de pé. Hoje é um culto profético, e eu quero profetizar sobre a tua vida. Quem decretou o fim se enganou. Muitas almas ainda serão ganhas para o Senhor através da tua vida. Há uma promessa sobre você, é necessário que você creia. Livro de Atos, capítulo 16, versículo de número 31. O centurião, o vigia da prisão, olhou para Paulo e Silas e diz: o que eu preciso fazer para ser salvo? Crê somente no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Há uma promessa para minha casa, há uma promessa para a tua. E todo dia eu dobro o joelho, e todo dia eu decreto. Hoje as pessoas não estão assumindo a sua autoridade sacerdotal, estão perdendo a presença de Deus, não tem autoridade mais para com os filhos, não tem autoridade mais com a esposa. Sabe quem que vai ensinar os meus filhos a amar a Deus? Sou eu.
Sabe quem vai ensinar minha esposa a servir o Senhor, a participar de uma oração, a se prostrar comigo? Sou eu. A minha esposa, pastor Iob, está grávida de 5 meses. Para a glória do Senhor Jesus. E todo culto, quando ela sobe no altar, ela sabe o que tem que fazer. Eu pego o microfone, molho a mão no óleo da unção, ela se aproxima de mim, e então eu coloco a mão sobre a sua barriga. E faço o que Deus fez com Jeremias no ventre, consagrando ao Senhor. É serva, é profetiza, as nações conhecerão a palavra do Senhor, vidas se renderão ao Senhor. Ela nem nasceu, mas quem vai gerar é a palavra. Deus fez tudo o que há no mundo em 6 dias, tudo através da palavra. Davi sabia quem era esse Deus, porque ele era filho de uma prostituta amonita, era rejeitado no ventre. Por quê, pastor? Porque a palavra da lei, o livro de Levítico nos ensina que se fosse pego em flagrante adultério, tinha que ser apedrejado os 2. Mas como ela era estrangeira, o pecado não caiu sobre ela. Mas então o esposo, o pai, além de ficar com as crianças, Jessé recebeu 39 chibatadas. É só se estudar a cultura judaica. Ele não poderia sentar na mesa com os irmãos para não se sentir parte da família. Por isso ele fazia o papel de escravos. Era rejeitado. Ele não poderia andar a cavalo. Ele não poderia comer queijo. Você está vendo tudo isso que a Bíblia traz na história de Davi? Não é por acaso, não. O pai não é à toa que chega para ele depois da unção e diz para ele: leva esse queijo para os teus irmãos, dizendo para ele: não coma nada. Eu sei quantos eu estou enviando, e vou perguntar quantos eles receberam, para Davi não se sentir parte da família. Mas o próprio Deus ia com ele. Ninguém vai te resistir, porque eu serei contigo. Ninguém poderá te resistir, porque eu serei contigo. Cheguei na igreja, fui recebido. E pensa um cara que deu sorte. Meu pastor, bati era com gosto. Quando ele olhava para mim, eu já sabia. Fui forjado na pancada. Nunca me alisou meu pastor. E eu nunca deixei de amar ele por causa disso. Porque eu vim do mundo, querido. Eu era arrogante, soberbo, forte, valente. Achava que ninguém podia comigo. Achava que eu que podia tudo. E Deus me deu um pastor que amava todo mundo. Mas eu olhava para ele e dizia: esse cara só me distrai. Esse cara só me bate. Esse cara bate duro comigo. Por que ele é assim? Sem saber, eu que era o próprio Deus. E um dia eu subi no monte, pastor Ayub, monte da resposta no Todos os Santos, e estou orando ao Senhor, dizendo: Senhor, hoje tu me deu a oportunidade na igreja. E eu li o livro de Josué, capítulo de número 1, versículo de número 6, que diz: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento eu prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Quando eu preguei isso na igreja, na oportunidade, eu disse: é isso que eu quero para mim. É isso que eu quero para mim. Subir no monte sozinho, só eu e Deus. E como Davi falava sozinho com as poucas ovelhas de seu pai, e o nosso Deus ouve, independente de onde a gente está. Aqui na igreja no monte, Deus ouve. Nosso Deus tem ouvidos, Ele ouve. E eu disse assim para o Senhor: Senhor, eu quero viver o que está no livro de Josué, capítulo 1, versículos 5, 6 e 7. E se o Senhor é Deus da minha vida, o Senhor vai trazer a confirmação ainda essa semana. Isso numa sexta-feira.
Sábado, nada. Domingo, presbítero, nada. Segunda, nada. E eu disse, pai, Deus, tem até sexta, né? Mas na terça-feira meu telefone toca. Um pastor da Batista do Promona 2. Quem está falando é Catiel. Digo, sou eu. Isso aqui é pastor Tiago. Eu quero falar com você que eu tenho um recado de Deus para você. Você pode vir aqui na igreja? Eu digo, posso. Eu digo, quem deu meu número para o Senhor e meu nome? Ele disse o dono do recado. E levantei, tomei um banho, botei uma roupa e fui até a igreja. Quando eu cheguei lá, aquele homem de Deus disse para mim assim: cale sua boca. Você conversa demais. Você fala demais. Você toma decisões precipitadas. Você vê situações e na tua própria cabeça você fantasia uma coisa e sai dizendo como se aquilo ali existisse, como se aquilo tivesse acontecido de verdade. Aprenda a calar e aprenda a ouvir. Eu digo, Senhor, o que o Senhor quer dizer comigo? Eu vim aqui para esse cara também me bater. E então o pastor Tiago olhou para mim e disse: para que tu saiba que eu sou Deus e que falo contigo, o que tu me pediu eu não te dou não. Josué 5, 6 e 7. Eu vou te dar Josué capítulo 1, versículo 8. Medita no livro da lei, de dia e de noite, e tudo que tu fizeres, serás bem sucedido. Eu quero dizer para você que Davi não era um homem de guerra. Na visão do pai, na visão dos irmãos, mas na Bíblia Deus já treinava ele no campo. Leão, urso. Davi é o único que no campo de batalha não chama Golias de gigante. Olha para ele e diz: quem é esse incircunciso aí que está afrontando o Deus de Israel? O povo de Israel, o povo do Deus poderoso. Todo mundo diz: é o gigante Golias, é o gigante, é o gigante. E Golias diz que é incircunciso. Golias se levanta. Quando a gente vê um soldado na rua, qual é o primeiro lugar que a gente olha para o soldado? Para a arma. É ou não é, pastor? Quando ele olha, procura uma arma, vê um cajado de pastor e umas pedrinhas na mão. Diz: tu está pensando que eu sou um cachorro para tu vir contra mim com paus e pedras? Davi olhou para ele e disse: tu vem para mim com espada, com arco, com escudeiro, com lança, com espada. Eu estou indo contra ti, é com o Senhor dos exércitos. Eu quero dizer para você nesta noite, e quero parar por aqui. Para de dar desculpa e começa a produzir resultados. Eu quero ser pastor. Começa com uma alma. Começa com uma, não é, pastor? Se tu for fiel para fazer uma oração aqui agora, dizer: Senhor, eu quero uma alma para me acompanhar para a tua igreja. O meu Deus te manda, o meu Deus te dá. Ontem eu passeava na rua e o Espírito Santo me tocou, me lembrou de uma moça, de uma advogada lá no centro. Eu disse: mulher de Deus, está tudo bem? Porque eu estou aqui dirigindo, o Senhor me lembrou você. O que é que está acontecendo? E ela diz assim: pastor, eu estava chorando agora, dizendo: Senhor, tu não tem plano na minha vida não. Se tu tiver plano na minha vida, fala comigo agora. E o Senhor me ligou na hora que eu fechei a boca. Eu digo: o que é que está acontecendo? Ela disse: ninguém me leva para a igreja, ninguém me convida, ninguém me discipula, ninguém me ensina, ninguém. Eu estou tentando ir, mas eu entro na igreja, ninguém olha por mim. Quantas pessoas entram aqui e Deus te mostra? Olhe para mim, tudo que Deus te mostra, Deus quer te dar. Tudo que Deus mostra para você, Deus quer entregar para você. Davi, quando olhou o gigante, disse: como é que é? Todo mundo corria do gigante. E Davi procurando o gigante com o olhar: traga ele para cá, porque o Deus que me deu o urso, Deus que me deu o leão, vai me dar ele também. Se você viu, Deus quer te dar, querido. Aí as pessoas entram e vão embora, e a gente não faz nada. A gente não ama, porque a gente já está santo demais e não ama o pecador.
não se suja mais abraçando o mendigo, o morador de rua, o viciado. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi num tanque de Betesda sozinho. Eu disse: Senhor, cadê os 12? Por que o Senhor foi só? A Bíblia diz que aquele paralítico tinha 38 anos no mesmo lugar. Você imagina um homem há 38 anos no mesmo lugar, sem tomar um banho, sem saciar, sem poder caminhar, sem poder ir no banheiro. Como é que estava ele ali? É o próprio Jesus dizendo: aonde ninguém quer ir, quem é meu vai. Às vezes a gente dá falta de um irmão no culto. O pastor disse aqui: vou logo justificar, minha esposa não veio por isso, porque ele é o exemplo para a igreja. E Deus está te mostrando o irmão que faltou. Às vezes você está olhando para o lugar onde o irmão faltou, e o próprio Deus está cobrando para você sair daqui. Já passa lá, pergunta como é que está, pergunta o que ele está precisando, se você pode fazer uma oração por ele. Porque quem vem para o culto, a Bíblia diz que se enche da presença, tem que ir compartilhar. Eu ensino lá na igreja, pastor. Eu digo: chegar na tua casa, teu marido não veio, teus filhos não vieram, coloca a mão na cabeça deles e diz assim: você não foi, mas o que eu recebi lá eu passo para você. Quando a irmã menos espanta, quando o irmão menos se espanta, os filhos estão acompanhando, a esposa está acompanhando, o marido está indo. Por quê? Porque é para profecia, a palavra é profética, a palavra gera. Traga bem e coloca a mão no assento do teu lado e diz: daqui um dia meu esposo está bem aqui, daqui uns dias é os meus filhos. Ao sair, toca nessas cadeiras, profetiza. Hoje é um culto profético, não é, pastor? Senhor, a minha casa, os meus filhos ainda vão estar no altar. Eu ainda vou ser o mantenedor desta obra. Eu ainda vou ser o irmãozinho aqui, a irmãzinha que olha para o pastor e diz assim: o que é que você está precisando? Eu tenho um irmão lá que chegou na igreja arrebentado, moído, e Deus foi lá e honrou ele, abençoou ele. Fui lá, deixei uma cesta básica uma vez na casa do irmão. Ok, irmão, quero te entregar essa cesta básica. Todos os meses o irmão leva uma cesta básica para a igreja. Todos os meses. Ele já está comigo há 3 anos. 3 anos levando uma cesta básica. Ok, pastor? Ok, pastor? Eu digo: para que isso, querido? Todo mês. Ele disse: pastor, Deus me abençoou para mim aprender que é dano que se recebe. Quando eu comecei a trazer a cesta básica para a igreja, nunca mais faltou na minha casa. Nós temos o culto de primícias lá na igreja, primeiro domingo do mês. Os irmãos trazem alimento, trazem frutas, e a gente prepara as cestas e abençoa quem está precisando. Agora a gente fica dizendo: Jesus, dá, igual a sanguessuga. E Jesus, quando disseram: Senhor, o povo não tem o que comer, Jesus disse: dá a ele de comer vós mesmos. Vós mesmos. Senhor, não tem onde compra, o que é que vocês têm aí? Porque quem disse que não tem, sempre tem alguma coisa. Tem 5 pães e 2 peixinhos. Está lá Jessé dizendo: não tem mais não. Diz: tem certeza? Tem um lá no campo. É esse mesmo que Jesus. Quando o Senhor viu, Samuel viu e disse: é esse o escolhido. E ungiu Davi. Davi foi para o campo de batalha, porque a gente recebe unção, a gente recebe a palavra profética, que é para ir para o campo de batalha. O campo de batalha não é na igreja, não, é lá fora. Aqui é culto. Culto não é receber, culto é dar ao Senhor. Culto é entregar a Deus. Culto não é só pedir não, culto é entrega, culto é dar. Você nunca vai ver em Israel alguém chegando para o culto sem levar uma oferta. Nunca. Porque eles sabem que culto é dar, é oferecer. Está aqui, Senhor. Pastor, não tenho nada, oferece a tua vida, a tua disposição, teu trabalho na obra. Pastor, posso vir limpar a igreja para o culto? Pastor, posso vir abençoar? Sabe por que Davi foi escolhido por Deus? Porque ele se enchia na presença de Deus, mas trabalhando para o seu pai. Tem gente que quer se encher, quer espernear, quer gritar, para nada. Qual o intuito de se encher dessa forma? Eu quero dizer para você hoje, nesta noite: Deus vai te encher, diga glória a Deus. Mas para fazer a obra dele, para ganhar almas para o reino dele. Tem gente que fica... Eu nunca participei do evangelismo lá na igreja. Nunca.
Por quê, pastor? Porque a unção que está sobre mim, está sobre o presbítero, está sobre o líder, está sobre o membro, está sobre todo mundo. Porque a Bíblia diz que Moisés, dele foi tirada unção para a vida de Josué. Foi lá, colocou as mãos sobre ele. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor que estava em Moisés encheu Josué de todo conhecimento e sabedoria. Você está pensando que Deus foi falar com ele pessoalmente porque ele era um homem comum? Porque ele era fiel ao servo de Deus. Moisés, servo de Deus, e Josué, servo de Moisés. Eu quero te convidar a ficar de pé hoje, não culto profético. Você que pode, fica de pé no nome de Jesus. A gente poderia passar a noite ministrando aqui, mas hoje Deus me trouxe aqui porque tem lugar que a gente quer ir, tem outros lugares que Deus nos leva. Diga glória a Deus. E Deus me trouxe aqui hoje para dizer para você: tem conhecimento, recebeu a unção, já recebeu imposição de mãos, o óleo já foi derramado na cabeça. Agora está esperando o que, meu filho, para ir para o campo de batalha? Está esperando o que para ir para a guerra? Está esperando o que para derrubar esse gigante? Está esperando o que para me olhar, orar para mim, pedindo almas, pedindo vidas? Está esperando o que para declarar: Senhor, manda vidas, manda vidas. Manda vidas para que eu cuide. Manda vidas para me ouvir pregar a tua palavra. Ah, Senhor, eu quero pregar a tua palavra. Então que o Senhor levante um. Pode ser um viciado, porque eu sei que o Senhor liberta. Pode ser uma prostituta, porque eu sei que o Senhor liberta. Pode ser alguém excluído, esquecido, depressivo, porque eu sei que o Senhor tem cura para tudo isso. O lugar mais difícil de se pregar a palavra é dentro da casa da gente. O próprio Jesus disse: o profeta não tem honra na sua própria pátria. Mas a Bíblia também diz que Davi nunca foi honrado na sua casa. Mas o próprio Deus tratou de honrar ele lá dentro, derramando unção na vida dele, diante do Pai e dos irmãos. Feche teus olhos. Eu quero agora que você ore. O próprio Espírito Santo vai trazer na tua memória alguém que não está vindo ao culto, que não está participando, alguém que não está se envolvendo, alguém que está caminhando para o mal, alguém que cada dia que se passa, caminha para mais longe. Espírito Santo de Deus, como disse o pastor Ayub, a tua presença é real neste local, porque eu te sinto aqui, Senhor. Então agora, em nome de Jesus nós clamamos: traz a memória agora dos teus filhos e filhas que aqui estão, aqueles que precisam do teu amor, aqueles que precisam da tua libertação. Fala de forma poderosa agora, meu Deus, trazendo nomes, trazendo endereço. Rica lamandabasurianda lamanai, rushi de minerrei dererecanda lavasurianda lamai. Espírito de Deus, começa a trazer a memória do teu filho agora. Começa a trazer a memória da tua filha agora. E vai declarando: eu vou ser usado por Deus. Eu vou ganhar almas para o teu reino. Eu vou ser um instrumento de honra. Não importa quem morreu. A morte de Moisés era um fato inegável, mas não compensava Josué ficar prostrado, planteando aquilo que não tinha mais jeito naquele momento. É o momento de receber unção e de se preparar para a batalha. É o momento de receber unção e se preparar para a luta. O inimigo pode até se levantar, o inimigo pode até bramar, gritar, mas é Deus quem diz a última palavra. É Deus quem determina a última palavra. Então começa a decretar agora, Senhor, no mundo espiritual. Vai dando ordem aos teus anjos agora, a respeito de cada uma destas pessoas, a qual os teus filhos lembraram.
e vai determinando a libertação, vai determinando a cura, vai determinando a salvação. Ah, meu Deus, a toda enfermidade que assola a nossa parentela, que assola a nossa vida, nós determinamos agora, pelo poder do nome do Senhor Jesus, cai por terra todo espírito imundo de enfermidade, todo espírito maligno de escravidão. Pedro disse a Enéas: Jesus Cristo te dá saúde, Enéas, levanta-te e te põe de pé. Hoje eu decreto sobre a tua vida uma fé poderosa, uma fé para ganhar almas, uma fé para não negar o teu chamado, para não fugir do teu propósito. Nós determinamos agora no nome do Senhor Jesus Cristo a salvação dos nossos lares, a salvação da nossa casa. Nós decretamos agora no nome do Senhor Jesus Cristo: não tem muralha que resista ao grande nome do Senhor Jesus, não tem enfermidade que resista ao grande nome do Senhor Jesus, não tem dificuldade para quem serve o Senhor Jesus. Eu determino para a tua glória, eu determino para a tua honra, pois santo, santo, santo é o Senhor, e louvado e glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Exaltado seja o teu nome, Senhor.